Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Passando aqui para gravar mais um vídeo para o canal Um Pouco de Tudo com Marilene Lopes. Desculpe aí qualquer coisa, a iluminação que não tá perfeita. O vídeo eu vou ter que gravar assim mesmo, porque o celular que eu gravo, né, tem que mandar arrumar. Tá aí com probleminha, mas graças a Deus que tem esse aqui que dá para gravar os meus vídeos. Eu quero falar para vocês que hoje para mim foi um dia de reflexão, né? Um dia que eu perdi, como é que eu vou falar? Eu nem sei como é que pode falar, né? Alguém que eu amo muito, né? O Senhor achou por bem recolher, né? Uma amiga. E antes de começar a falar sobre o que aconteceu, eu quero deixar aqui uns versículos. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, gente, que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 11 e o 12. Apocalipse 3, versículo 11 e 12, que diz assim: Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, né? Promessa para aqueles que ainda acreditam, né, irmãos? Porque tem muitas pessoas que já não acreditam mais, já desistiram, né? Muitas pessoas que já participaram, né, das coisas de Deus, mas por algum motivo, né, desistiram. Então, eu não sei, né? Deus sabe todas as coisas. E o que aconteceu hoje, né? Para mim foi muito triste, porque o Senhor achou por bem recolher alguém que fez parte, né, da minha vida. Não foi por muito tempo, mas foi um tempo suficiente para fazer com que eu gostasse dessa moça. Eu nem vou querer falar aqui o nome dela, e da sua família também, né? Dali do Piauí, da cidade onde eu tenho ali a minha residência, né? E porque eu não sei, né, se todos aqui que me seguem sabem, mas eu acredito que a maioria sabe, mas como chegou pessoas novas aí, eu sou do Piauí, eu nasci lá. Meu esposo nasceu aqui, minha filha nasceu aqui, mas eu nasci no Piauí, né? Então, em uma viagem que ele foi lá, a gente se conheceu, nos casamos, né? Nós viemos para cá, minha filha nasceu aqui, então eu voltei para lá. Ali tem a minha residência, mas eu tive que vir para cá para fazer um tratamento e estou por aqui. Mas essa pessoa fez parte da minha vida, e ali em um culto onde a gente estava, né? Um culto muito especial, onde Deus fez maravilhas naquele culto. Pela misericórdia do Senhor, né? Ele permitiu que o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo de Deus colocasse palavras na minha boca para que eu falasse com aquela moça. Isso é para quem acredita, tá, gente? Isso é para quem acredita. Para quem não acredita, eu respeito. Mas eu tô falando aqui de algo que aconteceu, né? E ali a gente conversando, eu cheguei a falar para ela, né? Orientar, falar do amor de Deus, de quanto era bom quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, daquilo que Ele faz. E ali, para quem acredita em profecia, quem acredita, né? O Senhor me tomou em profecia ali, e eu falei ali algo, né, vindo da parte de Deus para aquela jovem, né, para minha amiga, que é minha amiga. E mas ela achou que ela era muito nova, né? Porque ela era uma moça nova e que ela ainda não estava no tempo, né, dela se firmar, dela ter um compromisso sério, né? Ela era uma moça que gostava de estar sempre, né, bem arrumada, ela gostava de festa. Então, ela achou que não era o tempo, né?
e Deus respeita, né? Deus respeita. O inimigo da nossa alma não respeita, mas Deus, ele respeita o seu tempo. A Bíblia fala que ele vem, ele bate na porta, e se nós abrir a porta, ele entra, né? Ele não chega arrebentando, ele bate na porta. Nosso Deus, ele é educado. E aconteceu que, passando pouco tempo, né? Quando eu vim para cá, eu já estava aqui, a missionária ligou para mim, né? E a esposa do pastor da igreja ligou e falou que ela ali tinha descoberto uma enfermidade, um CA, né, na sua mama, uma menina nova, ela não tem nem 40 anos, gente. Ela é uma menina nova. E ela tem por volta, 36 anos que ela tem, né? Ela tem 36 anos, ela é nova. E ali ela foi acometida por essa enfermidade, né? E começou o seu tratamento, e fez ali todos os tratamentos, né? Fez a cirurgia, retirada, mas não deu certo. E essa enfermidade, ela se espalhou. E eu lembro que há 2 semanas atrás, a missionária ligou, conversou comigo, a gente falando sobre ela, a gente orando. Eu falei, missionária, vai lá, conversa com ela. Fala para ela entregar a vida dela para o Senhor Jesus. Porque se ele quiser, se for da vontade dele, ele vai curar. Se não, mas ela entrega a vida dela para Jesus, porque nós estamos aqui, irmãos, nesse mundo de passagem, né? Nós estamos aqui de passagem. E a missionária foi lá, né? Conversou com ela, mas como a mãe dela tem uma outra religião, e essa pessoa dessa outra religião ligou e falou que não via que essa doença seria assim para que ela partisse, mas que via ela em festas, via ela muito feliz. E ali ela acreditou, né? Essa mulher falou dessa outra religião, né? Que eu também respeito. Eu não estou aqui para falar mal de religião de ninguém. Mas ela falou isso para ela, né? E a missionária ligou para mim muito triste, porque ficou sabendo disso. Mas, assim, a gente não pode interferir na vida dos outros. A gente pode falar de Jesus, mas a gente não pode interferir na vida das pessoas, né? Todos têm o seu livre-arbítrio, né? E a gente pode falar, né? Mas a pessoa que tem que tomar sua decisão, porque assim está escrito na palavra, né? Nem por força, nem por violência. Você tem que falar da palavra de Deus. Mas você não pode chegar e fazer, sabe, forçar a pessoa a tomar uma decisão que ela não acha que é o momento. E foi o que aconteceu. E ontem, pela madrugada, eu acordei, acho que uma meia-noite, mais ou menos 1 hora, né? 1 hora. E não consegui mais dormir. Então, fiquei ali pensando, meu Deus, mas o que será que está acontecendo? Por que que eu não consigo dormir? E tem o pastor Antônio Júnior, ele tem umas orações da madrugada, né? O pastor Antônio Júnior, se você quiser assistir. E tem as orações, então eu ainda procurei ali aquela oração. E ali fiquei assistindo. Você pode orar com ele nas madrugadas, tem aquela oração, né, que ele faz. E depois eu acabei pegando no sono ali, mas quando foi de manhã, meu esposo abriu o grupo ali da igreja, dali do Piauí, e da cidade ali do Piauí, e estava ali falando, né, que o Senhor achou por bem recolher. E naquela hora eu fiquei passada, eu falei, não, vou ligar para a missionária, porque se fosse assim, ela teria me avisado, né, mas o que aconteceu era verdade, né, era verdade. E eu chorei muito porque eu lembrei de cada palavra, né, que foi falada para ela naquele dia. E eu lembrei, mas o importante é que ela ouviu a palavra, né? O importante é que a semente foi plantada. E quando você fala, quando você faz a sua parte, então fica entre a pessoa e Deus. Mas não adianta a gente dizer que não se entristece, que não chora, porque a gente se entristece sim, é uma vida. E isso me trouxe uma reflexão, né? De algumas decisões que eu tenho tomado ultimamente na minha vida, de me afastar de muitas coisas, né? Porque ó, a gente tá bem, de repente, né? A sua vida muda da noite pro dia, né?
Eu vejo pessoas que você conversa, né? Fala com ela, ela está bem, daqui a poucos dias alguém chega e fala, olha, tal pessoa, né, partiu, né? E a gente não entende, não estava enferma, mas de repente apareceu algo, né? Então, gente, quando eu tomo as minhas decisões, são sempre decisões pensadas. E hoje fez com que eu tivesse mais certeza do que o que eu fiz aqui nessa plataforma foi a coisa mais certa. Mudar, tentar falar da palavra de Deus para quem quiser ouvir, porque a nossa vida aqui é passageira. Tem hora que eu fico pensando como que tem pessoas que continuam, sabe, conhecem as coisas da palavra de Deus e continua com atitudes que se prejudica e prejudica os outros. Porque quando só prejudica a gente, tudo bem, mas não. A pessoa fica ali batendo no martelo. Eu vi pessoas, algumas meninas que vieram aqui no meu canal dizer, mas seu canal crescia antes, só que agora ele parou. É um canal flopado, esse seu nicho ninguém gosta, não importa. Meu nicho agora é falar do amor de Deus. Para quem quiser ouvir, se não quiser ouvir, paciência. O Senhor tem usado pessoas para me abençoar e não tem faltado nada na minha vida. Então eu não preciso ficar fazendo coisas que desagradam a Deus, porque desagrada sim, gente. Desagrada. Quando você fica ali em cima de uma pessoa 24 horas, tudo que a pessoa faz, você abre um vídeo para dizer que está errado, fala da condição social da pessoa. Essa menina, essa minha amiga, ela era uma menina que ela tinha, sabe, uma vida estabilizada, mas por conta de uma eu acho que, não sei se pode falar aqui, né, depressão, ela ficou assim, né, e muitos não entendiam, né, e eu fiquei sabendo agora que além dela ter adquirido esse problema, né, do CA, ela ainda teve esse problema de deprê, né, então isso deixava ela muito triste, porque tinha gente que dizia no começo que era falta de coragem de trabalhar. Então, eu associei isso a muitas coisas que acontecem aqui na plataforma e na nossa vida, do dia a dia. Eu não quero participar dessas coisas. Eu não vou participar de turma que se junta, sabe, para usar uma pessoa porque é gorda, porque é mesmo, porque tem problema de saúde, porque tem uma deprê, porque não tem uma condição social, fala da casa daquela pessoa, fala da roupa, fala do problema de saúde, manda a menina fazer algo, a menina faz, aí depois diz que não é mais para fazer. Gente, olha, tudo tem um preço e Deus vê todas as coisas. E eu tenho certeza que Deus está vendo. Então, eu não quero participar de certas coisas. Ah, mas você é ingrata, mas você está arrotando santidade. Não, não estou arrotando santidade, não. Eu só quero ser justa. Eu só quero ser justa. E isso que aconteceu hoje, olha, foi um dia que eu chorei muito. Lembrando, né, do que aconteceu, lembrando de tudo que Deus falou para ela. Eu espero que no momento em que ela estivesse ali passando, né, por ali se despedindo, né, que ela tenha conversado com Deus, né, e eu não sei como aconteceu, porque ela estava em outra cidade, ela estava na capital e já estava assim numa situação que teve que ficar sedada porque não aguentava as dores. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ninguém está imune a nada. Então vamos repensar a nossa vida, vamos repensar o que nós estamos fazendo, porque hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos, né? Então é isso, gente. Eu chorei muito, foi um dia bem complicado, sabe? Foi um dia onde eu pensei muito, mas também foi um dia que eu refleti e vi que essa foi a melhor decisão que eu fiz, sabe? Foi me afastar de muitas coisas.
E eu não tenho raiva de pessoas, eu não deixei de gostar das pessoas, mas dependendo de nichos, dependendo do que estiver fazendo, eu não tenho como participar. Eu posso assistir, eu posso dar um joinha em outros vídeos, mas essa história de estar aqui, sabe, juntando para fazer, maltratar pessoas, isso eu não vou participar nunca, 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 não vou, não adianta. Se é um vídeo que eu sei que eu posso assistir, eu vou assistir. Se não, eu não vou participar, não vou ser cúmplice de certas coisas. Ah, mas a fulana errou no passado, né? Será que você não tem passado também? Será que eu não tenho passado? Será que nós não temos passado, né? E será que a pessoa não pode mudar? Quer dizer que porque alguém errou lá no passado, ela tem que ficar a vida inteira, né? Sendo massacrada, né, por causa disso. Então, eu não faço mais parte dessas coisas, né? E isso que aconteceu hoje, eu fiquei pensando, a pessoa está bem, amanhã já não está, e em poucos dias pode não estar aqui, né? E é o que Deus quer de mim e de você, que nós façamos mudança na nossa vida, porque a gente está vendo que as coisas estão se afunilando, né? E nós temos que ser pessoas, canal de bênção, né, para abençoar, né, as pessoas e não fazer certo tipo de coisas que Deus não se agrada. E isso eu tô falando para quem serve a Deus, para quem conhece a palavra, para quem não conhece, para quem não. Isso aí é por sua conta, cada um dará conta de si diante de Deus. E estou falando de mim, porque eu já falei que para crente eu não prego, para quem conhece a palavra eu não prego. Eu estou falando para quem assiste, né, alguns tipos de coisa e apoia. E eu queria dizer que não é bom fazer isso, porque hoje é com alguém que você está ali já ajudando, amanhã pode ser você. A vida é uma roda gigante, gente. Então vamos prestar atenção naquilo que nós fazemos. Gente, o vídeo ficou longo, ficou 17 minutos, ficou um vídeo longo, mas eu queria falar isso porque é um alerta para a nossa vida, né? É um alerta para a nossa vida. Foi um dia que eu chorei muito, foi um dia que eu pensei muito, e foi um dia que eu vi que as minhas decisões aqui na plataforma que eu tomei, né, são certas, porque a gente não sabe do dia da manhã. O dia de amanhã só pertence a Deus, né? Então é isso, fiquem com Deus. Se gostaram do conteúdo, se inscreva, compartilhe esse vídeo e abra os olhos. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Ele pode voltar para mim e para você hoje. E o que nós temos para apresentar a Deus, né? O que nós temos para apresentar? Porque os olhos dele são como chama de fogo. E ele está olhando para mim e para você, está olhando para nós. E o que nós fazemos aqui, nós iremos dar conta, sim, diante de Deus. Então vamos repensar, né, o que nós estamos fazendo. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Ele nos permitir. Se gostou do conteúdo, dá aquele joinha, se inscreva, compartilhe e comentem, né? E fiquem com Deus.